Dando sequência então ao nosso estudo, livro Umbral, Projeções Mentais, Testemunhos e Resgate Espiritual, capítulo 4, Relatos de Habitantes do Umbral Nebuloso, fechamos o item Abusadores do Sexo e agora vamos começar o item Abusadores da Alimentação. Então vamos conhecer a história de Philip, um abusador da alimentação. Eu sempre supus ter explodido quando saí da vida, pois meu tamanho era impressionante. Estava paralisado como sempre estive, se não em cima de uma cama, depois nessa pedra imensa e escura. Havia uma diferença, no entanto, pois ali era muito mais quente e isso me incomodava. Minha pele se soltava em camadas, parecendo o véu de uma noiva, enquanto minha testa expelia um suor estranho, esverdeado e gosmento. Morria de novo, agora de fome. Recordo-me da minha rotina diária. Assim que acordava, antes de mais nada, exigia o meu lauto café da manhã, servido pela minha mãe. Ela ficava de prontidão para isso, pois eu a ofendia muito se tivesse que esperar pelo desjejum. Após engolir aquele imenso prato com vários ovos fritos, tiras de bacon, pães esmagados no caldo da gema dos ovos, tomates cozidos e coxas de frango, eu estava saciado por algumas horas. Nesse ínterim, minha mãe passava a fase da minha higiene pessoal. Não que eu ligasse para o cheiro ou para a limpeza em si, mas tinha que concordar porque se formavam feridas enormes embaixo daquele gigantesco excesso de pele, encontrado em minhas pernas, braços e barriga. Havia dias nos quais eu nem conseguia ver os meus pés. As excreções eram também conduzidas por minha mãe com material hospitalar. Se eu a agradecia por isso, nunca achei que precisasse, pois ela me colocou no mundo e tinha a obrigação de cuidar de mim em todos os aspectos. Preferia estar vivo e não largado aqui neste lugar imundo. Deveria poder comer muito, como sempre, sem ninguém impedir. Por que engordar seria um erro? Quem inventou isso? Nunca ofendi ninguém. É certo que fiz a minha mãe trabalhar por mim, desde que nasci. Meu pai não aturou e foi embora. Azar dele. Meus irmãos também não aguentaram, diziam que eu escravizava a nossa mãe. Problema deles. Estruturei minha vida para comer e beber. Se gordo fiquei, era um problema somente meu. Era o meu prazer. A verborragia dos magros sempre me soou irritante. Querem um mundo somente para eles e criticam as pessoas com sobrepeso, tais como eu. Muito ódio senti e recolhi-me em meus próprios interesses, sem jamais me preocupar com a outra pessoa. Houve uma guerra surda entre mim e eles, a sociedade que tanto me recriminou. Diziam-me que eu estava me destruindo. Ora, respondia, a vida era minha e só minha. Se eu quisesse acabar com ela, o problema era integralmente meu. Suicida eu? Só rindo, né? A verdade pura e simples é que Deus nunca foi justo e deixou de proteger gordos como eu. Sinto-me traído e repelido, como sempre fiz a qualquer sacramento ou oração idiota. Na minha visão, minha mãe tinha a obrigação de desenvolver aquele trabalho. Foi ela quem me pôs no mundo. Nem sei por que vim parar neste lugar horrível.
é outra mostra do preconceito contra obesos. Quero sair daqui e exijo auxílio imediato, pois estou esfomeado. Então esse foi o relato de Philip, um abusador da alimentação, e agora vamos de fato saber como foi a última reencarnação de Philip. Após o período necessário para sua conscientização do suicídio inconsciente, entre parênteses, no seu caso, porém, quase uma certeza, fecha parênteses, Philip foi resgatado. A sua história terrena foi triste, pois ele teve muitas oportunidades para evitar o seu desenlace precoce. Philip era um obeso mórbido que viveu nos Estados Unidos. Nasceu com um peso normal e assim viveu por longo período. Possuía um temperamento irritadiço e egoísta. Queria tudo o que não poderia ter. Afastava de si as pessoas que buscavam apoiá-lo. Diante de um mundo cercado de nãos, ele começou a ativar a sua linha de escape na alimentação. Não soube lidar com a naturalidade da existência humana. Em sociedade, cada qual desenvolvendo seu papel dentro das regras de convivência. Aos poucos, foi engordando sem parar e sabia exatamente o que estava fazendo. Por vezes, percebia que a sua obesidade incomodava seus familiares e isso o deixava contente. Conforme atingiu a fase adulta da sua vida, expulsou todos que criticavam construtivamente o seu estado e passou a viver apenas com a mãe. Dominou-a por completo, com chantagem emocional. A sua obesidade não decorreu de enfermidades, mas de seu livre arbítrio. Consistiu no seu grito de irresignação contra a injustiça da vida, a injusta vida. Ele percebia chamar a atenção quanto mais comia e bebia. Por sua atuação, a família se desfez. O seu egoísmo só permitia que enxergasse o seu próprio bem-estar. Vizinhos amigos, que ele nem mesmo reconhecia como tais, faziam as suas compras. Nunca soube expressar gratidão a ninguém. A sua própria incompreensão em face da justiça divina produziu as vibrações que o levaram ao umbral, em situação difícil, mas necessária, pois jamais se ajustaria a uma colônia no momento de seu desencarne. Mais uma explicação com relação a esse desencarne. Caibar nos traz. Embora ele tivesse cometido suicídio inconsciente, o destaque mais relevante dos seus erros, levando-o ao trágico desfecho, foi a obesidade mórbida, fruto do materialismo alimentar. Por isso, mereceu uma classificação à parte. Então aqui nós temos o relato e a história de Philip. Um homem que viveu na sua última reencarnação nos Estados Unidos e desencarna através da porta da obesidade mórbida. Desperta num umbral nebuloso e nos traz o seu relato. Será que nós poderíamos dizer que Philip, durante a sua caminhada, se comportou como um pequeno ditador dentro da família, dentro do meio em que ele estava inserido? Será? Foi egoísta? Foi. Foi tirano? Torturou sua mãe? Afastou aqueles que queriam o seu bem? Não aceitava não? Desejava apenas aquilo que lhe dava prazer?
menosprezou tudo e todos, exceto a comida? Será que a gente pode então colocá-lo como um pequeno ditador? Porque quando a gente olha um ditador na televisão, comandando uma falange, um exército, um país, fica fácil identificar, não fica? Olha, aquele cara é um ditador, ele é mau. Precisamos acabar com ele. Fogo no inimigo. Não é assim que a gente pensa? Ditadores devem morrer. É assim que a gente pensa. Filipe foi ou não foi um ditador? O que você me diria? O comportamento dele. Ele escravizou ou não escravizou sua mãe? Torturou ou não torturou sua mãe? Ele diz aqui que ele não ofendeu ninguém. Porém, ele mesmo relata que ofendia sua mãe se ela não estivesse pronta para atendê-lo com relação à fome. Ou ele não diz isso? Volta no vídeo que você vai ver. Então ele é mentiroso? Ditadores são mentirosos? A gente sabe a resposta. Você e eu sabemos a resposta. Quantos mini ditadores você não conhece? Fala para mim. Eu conheço. Mini. Tinha aquele bonequinho chamado Mini Crack da Copa, né? Anos atrás, aí, Copa do Mundo de futebol. Nós temos os mini ditadores. Aos baldes espalhados por essas e por aquelas cidades. Mini ditadores que organizam sua vida para que essa vida seja de prazer, seja uma vida voltada para ele. E o resto que se exploda. Esse é o pensamento. O resto não importa. Importa o meu desejo, a minha vontade. O meu prato primeiro. E ele foi. Filipe não nasceu obeso. Nasceu com peso normal. E até um bom tempo não tinha nenhum problema com relação ao sobrepeso. Ele entrou por essa porta. Ele escolheu como uma maneira de se revoltar contra o mundo. Afinal de contas, o mundo está errado. E eu estou certo. Eu estou certo. Não aceito não, hein? Não aceito não, as coisas têm que ser do meu jeito, não converso, não existe democracia, não aceito conselhos, quem não reza a minha cartilha, vá-se embora, se afaste. E o pai dele se afastou. Os irmãos que queriam o seu bem traziam conselhos construtivos. A crítica, quando ela é construtiva, ela é muito bem-vinda. E fundamental, hein? Fundamental, porque nós não somos perfeitos, não temos todas as respostas e precisamos ouvir o outro. Dialogar, conversar, trocar experiências. Dicas são muito boas. Críticas são importantes. Conversas são fundamentais. Desde que nós entendamos que nós precisamos disso. Eu preciso do outro. Você precisa do outro. Como é que você faz as coisas sozinho?
Philip precisava da mãe dele. Vamos pensar que Philip, ainda encarnado, com aquele sobrepeso todo, a gente tira ele de lá e coloca ele em qualquer lugar, isolado, uma ilha. O que acontece com ele? Morre de fome. Ele precisava da mãe, mas nunca agradeceu. Ele diz que a mãe era obrigada a fazer porque era o papel dela, ela que colocou ele no mundo. Dá para começar a entender a inversão de valores de uma mente enferma? Nós estamos aqui hoje reencarnados porque nós precisamos. Não é um presentinho que a gente ganha e, ai, que legal, uma lembrancinha. Não. É uma oportunidade fundamental. A coisa mais importante que nós temos é a vida. Porque é na vida que a gente constrói ou destrói. Edifica ou implode. Evolui ou estaciona. É na vida. Então ele diz que a mãe era obrigada a fazer as coisas porque eu estou aqui por culpa dela. Então ela que se vire. O contrário, agradeça pela oportunidade. E quem lhe deu uma oportunidade de estar aqui foi uma mulher. Precisa do homem. Mas se a mulher disser não, é não. E aí não tem vida. Não tem reencarne, não tem construção, não tem os débitos a serem quitados, tem nada. Tem a não vida. Se a mulher disser não, tem a não vida. Então, as mulheres são fundamentais. Não são melhores nem piores. São iguais aos homens, que não são melhores nem piores. Uma mulher anda ao lado de um homem e um homem ao lado de uma mulher. Simples, assim, é só isso. É simples desse jeito. Mesmos deveres, mesmos direitos. Não é tão difícil da gente entender isso. Mas as mentes doentias, os espíritos enfermos, não desejam certas situações, certos conhecimentos, certas afirmações. Não desejam. O estado é de um doente quase louco. Não aceito, não aceito, não aceito, começo a comer. E vai, come, 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 come. E em um dado momento ele percebe que aquilo irritava os outros, afastava os outros. Isso lhe dá prazer. Ditadores se comportam assim? Será? Ter prazer em ver os outros irritados, incomodados, se distanciando? Porque eles queriam o bem dele. Uma mãe que se desdobra por um filho nessa situação, ela quer o quê? O mal do filho? Ou ela está cuidando dele? Ou ela está mantendo um mínimo para que aquele ser humano continue a sua vida? É a escolha dele. Mas ela se comportou como uma companheira que induziu isso a ele, ou ela foi uma má companhia, ou ela ajudou. Não, ela não ajudou ele.
Porque aqui fica claro no texto, ele optou. E ela é mãe, ela ama. Ela ama. Se perguntasse para a mãe de Filipe, que não sabemos o nome dela, você gostaria de ver seu filho preso a uma cama com centenas de quilos? Ou gostaria de ver seu filho caminhando, fazendo as coisas, sendo um cidadão correto? Qual seria a resposta que ela nos traria? Uma mãe quer ver o filho bem ou quer ver o filho doente? Uma mãe deseja ver o filho evoluindo ou o filho caindo em equívocos terríveis? Provavelmente a resposta será: as mães desejam o bem dos filhos. Ah, mas tem mãe que faz isso ou aquilo. Claro que tem. Todas as mães fazem maldades? Ou as mães em geral só fazem o bem para os seus filhos? Eu diria que só fazem o bem. E algumas, infelizmente, praticam iniquidades, que faz parte da nossa caminhada também. Quem foi Filipe? E o que ele fez da sua vida? Não aceito, as coisas têm que ser do meu jeito, e entrou pela porta do excesso alimentar. Precisamos ter muito cuidado. Vivemos em um mundo no qual impõe ao ser humano uma série de regras, uma série de maneiras de se viver, nas quais muitas pessoas não se adequam, não conseguem se encaixar. E isso é muito sério. No caso dele, ele ficava irritado com o discurso dos magros. Dieta, regime, exercício, moderação alimentar, etc, etc, etc. Isso irritava ele. Mas irritava porque ele é um egoísta. Era. Esperamos que ele tenha mudado. Era um egoísta, não queria ouvir. De novo, pequeno ditador. Ditador não escuta, só fala. Ele só fala, ele não escuta. Existem histórias e histórias, por exemplo, de Mussolini, de Hitler, que eles não escutavam, mas falar eles falavam, e deu no que deu. Então ele não queria ouvir. E vivemos num mundo que impõe certas regras. Uma mulher tem que ser sempre magra? Um homem tem que ser sempre magro? É uma regra imposta pelo mundo. Não estamos falando de saúde. Não. Estamos falando de imposição. De você ligar a televisão e ver sempre um estereótipo de mulher ou de homem. Tem mudado recentemente. A gente já consegue ver outros tipos. Outros tipos. Algumas marcas colocam mulheres de diferentes, digamos, formas, para não ficar naquele estereótipo de mulher magra, alta, X, Y, Z. Já conseguimos ver uma mudança aí no horizonte. Porque a vida é de diversidade. Sai agora na rua, você vai encontrar vários tipos de pessoas, altas, magras, com peso X, peso Y, cor X, cor W, com cabelo, careca. Não é assim que é a vida? Diversidade. E a beleza da vida está nisso. Porque se a gente tivesse um exército de arianos e arianas,
não haveria diversidade, não haveria riqueza. Riqueza de cultura, riqueza para os olhos, que a beleza está nos olhos de quem vê. E a imposição que o mundo nos impõe é: seja assim, faça isso, conquiste isso. Sem isso, você está fora do jogo, você é um perdedor, é um loser, é um cancelado. Lembrei dessa palavra agora. É um cancelado. Que você não reza a cartilha do mundo. E é claro que incomoda. A ditadura da beleza. Então nós somos obrigados a entrar nas academias da vida para manter um padrão X, não porque é importante para a minha saúde, não porque isso me traz um bem-estar e eu gosto disso, não. É porque eu preciso ter o estereótipo que está sendo mostrado no reality show. Eu preciso ter o cabelo que está sendo mostrado na novela. Eu preciso, porque senão eu estou fora do jogo. Eu não vou estar no momento. E aí, ninguém vai me dar valor, e aí eu vou ficar de lado, e aí. É complicado, não é? O que fazer então? Seguir o mundo ou não seguir o mundo? Optar pelas nossas escolhas ou optar pelas escolhas que nos são impostas goela abaixo? Que é goela abaixo. Como que é o mundo da moda? É de diversidade ou de um padrão único? A gente sabe a resposta. Não é uma crítica, é uma constatação. É assim. E nas novelas? Alguma coisa tem mudado ou não? Isso impacta nas pessoas que não conseguem ter um controle mais rígido com relação ao corpo. Claro que impacta. Elas vão se sentir como excluídas, rejeitadas. Não servem. E não é isso. Servem igualmente. Não é porque uma mulher está com peso X ou Y que ela deixa de ter importância. Não é porque um homem está acima do peso XYZ que ele deixa de ter importância. Mas cuidado, cuidado. A linha é tênue. A linha é tênue. Cuidar da saúde é a obrigação do ser humano. Cuidar da saúde é a obrigação do ser humano. Cuidar da nossa saúde e do nosso corpo, que é divino e nos foi dado para que a gente possa usá-lo no nosso processo de evolução espiritual. É obrigação cuidar do corpo. Limpeza, higiene pessoal, cuidado com o corpo, manter o corpo em ordem. Não estou falando de entrar em academia, mas o exercício é sim uma obrigação. É uma obrigação. Muitos vão dizer não é. É uma obrigação. Porque o exercício te traz só benefícios. Claro que tem aquelas pessoas que detestam exercícios. Nesse ponto, precisa lutar contra essa dificuldade e achar algum que lhe seja menos difícil. Não sei qual. Existem tantos. Uma simples caminhada no quarteirão é um exercício. Agora, quem não quer fazer isso, aí não está cuidando do corpo. Uma coisa é entrar nesses mundos de culto ao corpo. Não é isso.
O culto ao corpo é um direito que a pessoa tem. Ela entra se ela quiser. O que ela faz do corpo dela é problema dela. O que a gente está tratando aqui é o mínimo para manter o corpo saudável, equilibrado, com um funcionamento orgânico em dia, porque o nosso corpo solicita isso, é uma máquina. Precisa desse cuidado, desse olhar, desse trabalho. Ah, mas eu limpo a casa, eu subo a escada, é um exercício, lógico que é. Ah, mas eu caminho do meu trabalho até o restaurante e volto. É um exercício. Ficar sentado no sofá, comendo pizza, tomando refrigerante, é permitido? Sim. Mas tem o outro lado da moeda. Só isso vai causar problema. E causou problema para o nosso queridíssimo Felipe. Causou um problema grave. Porque ele retorna ao plano espiritual como um suicida. Olha o perigo. Suicida inconsciente. Por que ele não desperta no Vale dos Suicidas, já que ele voltou como um suicida e inconsciente? Porque essa inconsciência dele teve atenuantes. E aí ele desperta onde a vibração dele, a vibração do ser humano, o coloca. Não existe alguém que fica lá assim, não, esse vai para cá, esse vai para lá, joga esse aqui, não, tira esse para... Não. É automático. Automático. Entrou em inconsciência no desencarne, a hora que abre o olho já está lá. O lá eu não sei onde é, mas o lá é de alguém em algum lugar. Então existem uma série de questões que a gente precisa refletir. E essa reflexão é pessoal, não existe uma regra, um caminho único. Você tem a sua, eu tenho a minha. Nós estamos conversando nesse processo, é uma troca, uma conversa. O mundo nos impõe, nós precisamos olhar para o mundo e falar, opa, isso não serve para mim, mas eu vou fazer o meu. Antes de Jesus nascer, há 500 anos atrás já existiam os essênios. Os essênios já praticavam exercícios antes do café da manhã. Eles faziam as curas. É uma história muito bonita. Os essênios. Eles faziam exercícios, estudavam a palavra de luz e trabalhavam. Cuidavam do corpo, cuidavam do espírito e cuidavam da sociedade. Será que a gente consegue fazer isso? Fala para mim. Você consegue cuidar do teu corpo do teu jeito, no seu tempo. Não precisa ter o peso X. Não. Não precisa. Está se sentindo bem? Seu corpo está saudável do jeito que está? Ótimo! Você consegue cuidar do seu corpo assim? Consigo. Maravilha. Consegue cuidar do teu espírito, que é mais importante do que tudo? Consigo. Maravilha. Consegue cuidar da sociedade, porque a gente vive numa sociedade, a gente não vive sozinho. Cuidar da sociedade é cuidar da tua família, cuidar dos que estão ao seu redor, cuidar dos colegas de trabalho, cuidar da comunidade onde você vive. Consegue fazer isso? Cuidar não é pegar para criar. Cuidar é ter o olhar, a atenção, o cuidado, a fraternidade, o amparo, a caridade. Consegue? Consigo. Fechou. Ótimo. Está no caminho certo. Não, preciso rever, preciso começar a fazer algum exercício. Já despertou. Opa, que legal! Descobri na bicicleta o meu, assim, tudo de bom. Que lindo isso. Vai andar de bike. Não. Gosto é de correr, porque correndo eu começo a suar, transpirar, isso me faz bem, eu fico pensando,
E ótimo. E o espírito, como está? Tem que cuidar. E aí cai na sociedade. Então, Filipe não cuidou do corpo, não cuidou do espírito e não cuidou da família. Nos 3 setores ele saiu derrotado. Tomou consciência. Foi tirado lá do umbral. Vai ter uma nova chance? Vai. Todos nós solicitamos a reencarnação, exceto compulsória. Exceto compulsória. E a compulsória a gente vai falar disso num outro vídeo sobre reencarnações. Precisamos ter sempre como horizonte a melhoria. A melhoria no que somos, no que temos. Prosperar materialmente não é um erro, um pecado. O erro, o equívoco, é em se tornar um ególatra. Prosperar e jogar tudo para dentro da gente e não repartilhar, não erguer, não espalhar. Nós temos várias parábolas de Jesus falando sobre isso. Várias. E aí? A gente vai ficar com os ouvidos surdos com relação aos ensinamentos de Jesus? Todos nós precisamos ter isso em mente. A melhoria. Se eu estou hoje num corpo físico, farei o melhor, deixarei o corpo físico sempre bem, dentro das minhas possibilidades. Filipe foi resgatado. Que maravilha. Deixou a sua história para que a gente possa refletir. Fique bem. Esteja bem. Faça aquilo que lhe proporciona uma melhoria física, espiritual e onde você está. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.